Já dizia a música, brincadeira de criança, como é bom. É também uma estratégia para alcançar o desenvolvimento infantil. A nossa convidada desse episódio levou a importância do brincar para um estudo científico na área da fisioterapia. Por meio do seu trabalho, ela busca compartilhar conhecimento e transformar vidas. A gente convida você a ficar aqui e conhecer mais sobre Ilma Menezes, pesquisadora e fisioterapeuta. E trabalhar com a criança, se você não tem paciência e for logo botar o brinquedo na frente e já querer, ela não é uma máquina. Ela saiu da casa dela, muitas vezes ela nunca foi ao mercado. Brincar é como se fosse ciência mesmo, ele é estudado, existe toda uma questão teórica em cima disso, e os terapeutas ocupacionais aí são especialistas nisso. Acessibilidade e acesso são coisas diferentes. Então, se você tem um equipamento com tudo que precisa, por exemplo, um parquinho mesmo, adaptado, assim como tem aqui embaixo no CRPI, num bairro. Só que as minhas crianças não têm acesso porque é muito longe, tem um na cidade ou dois. Então, ou o caminho até lá não é acessível. Exatamente. A acessibilidade acontece naquele equipamento, mas e o acesso da pessoa até lá? Olá, estamos começando mais um episódio do Papo On Podcast. Hoje o tema vai abordar fisioterapia, o lúdico nos atendimentos, uma série de questões que a gente sabe que são muito importantes, não só para aquelas pessoas que frequentam clínicas de reabilitação, mas também, de forma geral, toda a população. Não é isso, Dai? Isso mesmo. Agradeço você ter aceitado o nosso convite, Ilma, para falar sobre um tema bacana, né, que é a questão do lúdico nas terapias, do brincar. Então, fala um pouquinho pra gente como que a fisioterapia entrou na sua vida, como que você escolheu essa área. Eu agradeço o convite, vocês, muito queridos, amigos, né, dentro dessa instituição que eu tanto amo, que é o CRPI. E como é que eu descobri a fisioterapia? Já muito pequena, todo mundo já passou por alguém na família que já passou por um fisioterapeuta, né? E desde pequena, minha mãe tinha problemas no ombro, e eu sempre acompanhava. E eu achava interessante a maneira que o fisioterapeuta tem de poder devolver para aquela pessoa a condição de poder fazer aquilo que ela não consegue por conta de uma dor, por conta de uma enfermidade. E mais pra frente eu fui vendo que as pessoas com deficiência também entravam nesse rol de pessoas que poderiam ser atendidos pelo fisioterapeuta. Esse profissional que ao longo dos anos foi também crescendo em relação à parte do conhecimento, ampliação, né, de áreas de atuação. E quando eu fiz 18 anos, de pequena já eu gostava de ensinar as bonecas, já tinha um jeito já um pouco próprio de... Uma sementinha ali, isso, né? De poder compartilhar conhecimento, e até hoje é isso que eu faço dentro das instituições em que eu estou vinculada e que podem, né, trocar comigo tantas experiências. Você, né, teve dúvidas, assim? Tinha alguma outra profissão que você... não sei se eu quero físio. Eu queria fazer nutrição ou ser farmacêutica também. Eram tinha essas outras três opções. Eu cheguei até a fazer um teste vocacional na época para poder ajudar a decidir. Mas é normal, eu acho, a missão, isso, né? Todas na área da saúde, de alguma forma. Exatamente, eu sempre quis essa área. Geralmente quem é da saúde vai indo para isso, né? Às vezes fica na dúvida se quer aquela área ou se quer... Eu também tive isso, né? Eu não sabia se eu queria fono. É que eu tinha 3 opções. Físio, fono e o último era jornalismo. Olha só, jornalismo é totalmente diferente, né? Agora tá fazendo. Agora eu tô aqui, ó. Tá vendo? É isso aí, né? A vida nos encaminha, né, para muitos caminhos, muitos lugares, né? E a gente opta por aquele que eu acho que a nossa característica pessoal vai nos encaminhando, que vai direcionando, né? Você também teve isso ou você já falou, eu jornalismo?
Não, eu prestei na época jornalismo, publicidade e direito. Era tudo na área de humanas, mas, né, apesar de eu gostar bastante de exatas, mas na faculdade sempre pensei na questão mesmo principalmente da comunicação, que era a primeira opção. E aí, como passei, acabei ficando, porque era bastante concorrido. Passei na de direito também, mas acabei optando mesmo pelo jornalismo, e aí fui. Teve alguns colegas que me mudaram ainda durante o curso, estavam no jornalismo, foram para publicidade ou para RP, mas eu comecei... Tem bastante gente que desiste, né? Quando vai vendo o decorrer ali do curso, fala, não é isso, não quero, aí desiste, muda, né? Sim. Mas foi interessante, era uma carreira gostosa, assim, né? Como eu já falei, era por conta da paixão pelo esporte, acabei indo para comunicação, focando nessa área esportiva, né? Mas também, durante algum tempo, atuei nesse segmento, depois fui fazendo outras coisas, porque foi abrindo, né, também o leque. E depois dessa escolha da fisioterapia e da neurologia infantil, né, dentro da físio, você também optou pela parte de estudo, de ciência. E como é que foi isso? Teve muitos desafios, assim? Você acha que essa área ainda tem muitos desafios? Eu acredito que é desafiador, uma vez que essa área, ela quando você está praticando, né, e atuando na pesquisa, você precisa se dividir. Essa área de pesquisa exige muita dedicação. Então, a gente precisa... E, ao mesmo tempo, a prática sem a pesquisa também, ela fica um pouco... Deixa a desejar, isso, porque exatamente. as duas coisas não andam juntas, né? E é muito gratificante fazer os dois. Dá trabalho, a gente precisa se dedicar bastante, mas ela é muito recompensadora no dia a dia de atuação, né? Tudo que a gente faz, a gente precisa mensurar, para que a gente veja os resultados disso e que a gente possa fazer modificações para melhores frutos aí do nosso trabalho. Ter resultado, né? Isso. A gente vê que hoje a gente não pode parar de estudar. E às vezes os nossos estudos e os cursos, eles vão também direcionados pelos artigos científicos que a gente vai vendo, né? Olha, tá saindo bastante artigo sobre então isso aqui é uma coisa bacana. Se é uma coisa nova que ninguém ainda tá atuando, você fala, eu vou optar por me especializar ou fazer um curso, porque eu tô vendo que tem uma questão científica ali que tá comprovando o que tá acontecendo. E o que você faz fica mais divulgado para a comunidade, tanto docente, científica, quanto para aqueles que são usuários do seu serviço. E isso passa mais credibilidade, né? E é sempre bom. Então, a gente pode dizer que quando estamos sendo profissionais, também temos que ser estudiosos dentro daquela área. Temos que sempre buscar o aprimoramento e a difusão do conhecimento. Isso daí, constante, gera uma rede muito forte. Porque, assim, não adianta eu estar numa instituição ou numa clínica ou no atendimento privado, né? Se o meu colega que está do meu lado, ele também tem sede de aprender, ou então ele tem conhecimento, e essa troca não existir. Tem que acontecer para que nós possamos dar o melhor para o paciente. É ele que vai se beneficiar, né? E hoje a gente vive um momento da humanidade de forma geral de um acúmulo e de um descobrir de conhecimento cada vez mais rápido, né? Em pouco tempo há mudanças bruscas, e isso faz com que todos tenhamos que estar atento o tempo inteiro. Né? Porque antes você vivia talvez uma vida inteira com poucas novidades, né? E hoje não, né? Uma verdade absoluta, né? Alguém estudou isso, comprovou isso, isso aqui vai ser uma verdade para sempre. Assim, não tinha tantos estudos como tem agora, né? O acesso, né? Era muito mais difícil. Eu lembrava semana passada com um colega de profissão que eu, em 2003, em 2004 eu me formei, em 2003 eu ainda estava ali concluindo o meu TCC, buscando artigos, e eu lembro que eu fui na USP. A bibliotecária, ela pegava o catalogado, inclusive aquele artigo tinha folhas amareladas. Olha só. 2003, né?
E hoje tudo é em base de dados online, né? Muito fácil, você com palavras-chave consegue colher informações e o algoritmo acaba, né? Hoje é inteligência artificial, né? Tem seus prós e seus contras, né? Eu sou adepta à tecnologia, mas eu sei que a gente tem que também tem que ter com limites calma. aí, né? Exatamente. Mas tudo isso veio para facilitar a nossa vida, com porque certeza. lembra assim, né? Até alguns anos, duas décadas e pouco atrás, a internet não era o que é hoje. E mesmo na minha época de escola, a gente se baseava para fazer trabalhos em enciclopédias, né? Porque, óbvio que o que é história já ficou lá para trás, é imutável, pode ter uma visão ou outra, mas tem muitos fatos novos acontecendo o tempo todo, né? E que não nem a possibilidade de hoje você ter isso em livros, né? Em enciclopédias, porque a dinâmica é muito grande. Sim. Então, realmente exige que a gente esteja atento o tempo São todo. facilitadores, né? Hoje você fala, eu não tenho tempo para ler um livro. Tem até audiobook. Eu fiz o meu mestrado online. Ele foi, na verdade, numa universidade que havia necessidade de estar presencial, mas por conta da pandemia, a faculdade teve que se readequar para poder nos oferecer, né, a possibilidade de concluir o curso. Por conta da pandemia, alongou aí mais um tempinho, mas em 2 anos e meio a gente concluiu aí o que tínhamos que fazer. Mas sabemos que a internet facilita muito esse processo, tanto de comunicação entre pessoas de outros países, inclusive, né? Então, a gente hoje tem defesas de mestrado, pessoas de outros países também dando opinião sobre aquele seu trabalho ali que está sendo defendido. Isso é muito rico, né? E a gente precisa aproveitar tudo isso, né? Sabemos que, por exemplo, a minha trajetória foi faculdade em Santos, fui fazer na Federal de São Carlos. Lá eu passei uma fase diferente de ensino, onde era tudo presencial, eu tinha que ir de 15 em 15 dias para poder fazer a pós-graduação. Depois tive que fazer em São Paulo também, na USP. Lá tudo era presencial, horas e horas. A gente sabe que o ensino hoje tá bem flexível em relação a essa questão também, né? Então, eu acho que a internet e essa tecnologia toda veio para facilitar nossas vidas e ela tem muito a contribuir. Eu acho que a gente saber usar a nosso favor, né? Sim, sim. E aí, indo ao encontro disso, né? Na fisioterapia, como que também é essa pressão para o uso da tecnologia no dia a dia de vocês, né? Que é uma prática que demanda muita mão na massa, né? Nos exercícios, nas atividades, mas por outro lado também se fala muito e se vê muito da questão de equipamentos altamente tecnológicos. Como é que é isso para o resultado final e até que ponto o acesso a essa alta tecnologia faz diferença ou não no resultado final? Eu acredito também, falando bem da tecnologia, né, ela sendo usada de maneira, né, criteriosa, ela é bem-vinda sim, mas nada vai substituir o raciocínio clínico de um terapeuta que está disposto a fazer o bem para o seu paciente, nada substitui. Porém, nós temos hoje tecnologias, desde um andador adaptado para uma criança, né, que nós temos a realidade das crianças com paralisia cerebral, outras que precisam de acessórios, até um exoesqueleto, por exemplo, onde é um aparelho que vai dar suporte até uma pessoa que teve trauma raquimedular, por exemplo, que só mexe a cabeça, para possibilitá-la, colocá-la em pé. A realidade, ela está cada vez mais se aproximando de nós. Ela vem a passos curtos, mas ela está se aproximando cada vez mais, né? Eu tive conhecimento outro dia de uma rede pública que adquiriu um exoesqueleto, mas é uma das primeiras, por exemplo. E eu acredito que, como foram para os andadores, né, que a gente tem andadores muito caros, e não está de encontro à realidade da maioria dos nossos pacientes, né? E o exoesqueleto também vai acontecer a mesma coisa. Mas é o que eu falo, nada substitui o raciocínio clínico nosso para poder criar a abordagem certa, dentro da realidade,
focando na funcionalidade e na participação desse paciente. Nós estamos tendo que lançar mão da tecnologia a favor da participação. Então, tem que ser tudo muito junto com a família, muito bem acordado, uma avaliação bem criteriosa para saber. Cada um tem uma indicação, cada um tem um benefício dessa tecnologia que a gente... Até porque o profissional que está ali, ele precisa também, ele pode ter vários recursos tecnológicos, ele tem que saber para que usar, para quem é indicado aquilo, né? Senão, às vezes, pode ser uma coisa super tecnológica do futuro. Se ele não souber indicar para o paciente correto, não vai funcionar. Então, acho que a gente pode ter vários robôs e pode vir muita coisa, mas ainda precisa do olhar ali humano, até para ter a acessibilidade de dizer assim, esse aqui vai ser bacana para esse paciente ou não é o momento, né? Exatamente. Acho que nunca vai substituir 100%. Sim. Não é questão de moda, né? É uma questão realmente de... ou então que é mais confortável. Lógico que, por exemplo, se a gente pegar a tecnologia... Um andador de antigamente, hoje a gente pega um que é muito mais leve, com uma roda que roda de maneira mais fluida, num terreno mais acidentado, que vai dar mais conforto para o paciente. Isso tudo a gente tem que saber avaliar antes de prescrever e de acordo com o perfil daquele paciente, né? Mas a gente sabe que nosso velho e bom setting terapêutico com aqueles recursos que a gente aprendeu, eles também fazem diferença se usados de maneira correta. Então, há de ter bom senso na prescrição e no uso desses equipamentos. Mas a tecnologia, de modo geral, ela vem para somar de maneira positiva. E é interessante que o recorte que vocês fazem, né? Que quando a gente fala de tecnologia, normalmente se imagina coisas com muita eletrônica e tal, mas não necessariamente. A tecnologia às vezes está presente, por exemplo, numa cadeira de rodas mais bem adaptada, mais bem adequada, num suporte, né? Num andador, numa veste que a criança vai usar. Às vezes, no caso de um instrumento adaptado, por exemplo, um talher, alguma coisa assim. A tecnologia está presente em vários pontos, não necessariamente aquela muito robotizada, né, ou muito cheia de recursos eletrônicos, né, mas isso vai melhorando também, né? Acho que é interessante esse lado. O profissional, porque a gente tem a associação de tecnologia com coisa de informática, de eletrônica e não necessariamente. Não necessariamente. É claro que isso também entra, né, como a game terapia e tudo mais, mas eu acho que o profissional ele enxerga isso como um recurso. Não uma coisa que vá ocupar o local dele. Não, é um recurso. Isso aqui vai complementar, vai me facilitar, vai me trazer mais possibilidades de posições de movimento, né? Exatamente. Tudo para enriquecer nossa terapia. A própria gaiola de habilidades é um equipamento tecnológico e não eletrônico, né? Exatamente. E que faz um depende do profissional para estar ali, para posicionar, para montar, para desmontar. Mas é uma inovação. Exatamente. Teve toda uma inovação no planejamento e na funcionalidade dela. É interessante isso, né? Porque a gente foi criando esse vício, vamos dizer, de associar tecnologia à eletrônica. E nem sempre vai ser isso. Assim, né? Como aquelas ponteiras que existem, né? Aquele uso da adaptação ocular para poder rastrear aquilo que está sendo selecionado, por exemplo, num visor de um computador, para aquele paciente que tem deficiência de mobilidade das mãos, né? Então, tudo isso aí sim entra essa tecnologia que você está falando, que depende aí desse avanço tecnológico eletrônico, né? De mídia também, uso dos tablets, né? Com programas aí que possam facilitar as pranchas de comunicação alternativa, que hoje a gente vê muito mais famílias e crianças que andam com um tablet, e aí você fala, aí às vezes até existe um pré-julgamento, ele fala assim, olha, tá deixando a criança andar com... Mas é a maneira que ela se comunica. É uma prancha de comunicação, aí quando liga ali, ela vai apertando o que ela quer falar, quando ela e não a gente estava falando disso, verbalmente, né? Das nossas formações, por exemplo, você falou que fez comunicação, ela está hoje apresentando aqui. Eu também precisei desenvolver, era super tímida, no TCC...
travei não sei quantas vezes lá como profissional. Hoje a gente vê que precisa estar se comunicando com as pessoas, porque senão a gente não consegue passar nosso trabalho, a gente não consegue ir de encontro às pessoas que precisam. Então, vencer o medo é preciso, foi isso que eu fiz. As crianças precisam se comunicar com outros pares, elas precisam se comunicar com os próprios pais, que muitas vezes não têm condição. Se a gente for falar do autismo, né, que foi o exemplo que você deu, geralmente eles usam mais essa prancha de comunicação. Então, isso cria crises de birra muitas vezes, em vários lugares que socialmente não são aceitos. Então, aquela prancha ela vai ser a voz daquela criança naquele momento. E o legal é que não é a essência, mas quanto mais tiver a possibilidade do acesso para que isso, dentro do olhar do profissional, ser importante e viabilizar que aquela pessoa realmente possa ter aquele instrumento que vai facilitar, né? Porque o ruim é quando aquilo é importante e a condição econômica inviabiliza o acesso, né? Aí é muito triste até, porque você poda um potencial de desenvolvimento não porque aquela pessoa não consegue, mas porque ela não tem os instrumentos adequados, né? Então acho que isso também é um caminhar que a gente precisa buscar, né? Acaba entrando o lado ali mais artesanal do terapeuta para fazer, às vezes, não consegue ter uma prancha ali que é num tablet, vamos fazer manual, e aí tem os cartõezinhos que são mais acessíveis, a terapeuta mesmo consegue fazer, a gente acaba indo para um outro caminho para não tirar, não prejudicar, não tirar o acesso. Que essa técnica criança já existia manual, né? A questão eletrônica ela facilitar e ampliar, né? Porque aí você não precisa ter... E até para agilidade, porque os cartões, eles são bacanas, são funcionais em diversos momentos. Mas às vezes a criança tá tão agitada que até você achar o cartão do que ela tá tentando te dizer, ela já entrou numa crise. O tablet tá tudo ali para você visível, ela só... Tem abas, né? E aí entra a questão mais lúdica também, que são os desenhos. A criança às vezes se interessa mais, porque tem cor, tem som, tem, né? Tudo isso. E de encontro a isso, fala pra gente, por que você escolheu a questão do lúdico, do brincar, né? Justamente para fazer suas pesquisas. O brincar, ele é um instrumento para que a gente possa desenvolver nosso trabalho. Isso nas diversas áreas, né? E a terapia ocupacional domina de maneira mais íntima isso, eles são estudiosos nessa área, mas todos nós utilizamos o brincar para poder fazer com que a criança se motive mais. Então, tudo aquilo que ela tem motivação, ela vai ter mais foco. E se ela tem mais foco, ela vai ter mais chance de aprender. E a gente, nas posturas que nós fazemos, muitas vezes vai criar um certo cansaço, a criança vai ter que fazer um pouco de força, ela vai ter que vencer seus limites, e se ela não tiver um motivador, ela vai desistir muito rápido. Então, eu preciso primeiro criar afeto, vínculo com aquela criança, eu preciso ser amiga, né? Criar um vínculo aí de amizade. Depois desse vínculo criado, eu vou deixá-la muito à vontade para que ela crie respostas no ambiente em que ela está. Depois que ela criou respostas e ela vê que aquele ambiente não é ameaçador, isso num primeiro contato com a criança, né? Que eu digo. Depois ela vai realmente dar, para mim, dicas das preferências dela. Depois disso feito, nós aí iniciamos uma brincadeira. Então, é um passo a passo que se vai de maneira muito paciente, né? Eu falo que trabalhar com a criança, se você não tem paciência e for logo botar o brinquedo na frente e já querer, ela não é uma máquina. Ela saiu da casa dela, muitas vezes ela nunca foi ao mercado. Então, eu preciso saber do contexto dessa família. Então, antes mesmo desse primeiro atendimento, vem aí uma entrevista muito longa, investigando aí, né? Essa questão familiar, como é que é a rotina dessa família. E o foco principal é a funcionalidade, né? A gente precisa aumentar a função dessa criança. O que é função? É a experiência. É a experiência que ela vai desenvolver na sua casa, na rua, socialmente com as pessoas. Depois que ela aumentar a funcionalidade, ela vai participar em todas as áreas. Então, esse é o objetivo principal nosso como profissionais da reabilitação de qualquer área. A funcionalidade e a participação. Essa questão foi uma base
do seu trabalho de mestrado, né? Detalhe um pouquinho pra gente. O que você, vamos dizer, descobriu a partir da pesquisa prática que você fez com as crianças, da importância e da diferença que faz o brincar, o lúdico? O que teu trabalho apontou nesse caminho? O trabalho apontou que essas mães, né, que eu entrevistei, os cuidadores, né, na maioria delas as mães de sexo feminino, elas são os principais veículos para que essas crianças tenham o primeiro contato com essa experiência lúdica. Então, elas são muito importantes. Nós, como profissionais, devemos instrumentá-las. O que é isso? Ensinar como brincar com essa criança, né? Na verdade, o terapeuta ocupacional, ele tem essa missão. Os outros profissionais, eles têm a missão de utilizar o brincar para poder desenvolver seus objetivos, mas eles também são papéis essenciais, são ali pessoas com papéis essenciais para que isso aconteça. Então nós temos por isso que nosso olhar tem que ser muito paciente, porque o brincar, ele tem essa chave, tem esse elo da criança conosco. O segundo ponto que o trabalho levanta é que as instituições que eles pertencem, né, que foram 2 instituições, aqui no CRPI e na Casa da Esperança de Santos, que eu fiz a pesquisa, essas 2 instituições, elas dão oportunidade enorme para que essas crianças tenham o ambiente ideal para poder desenvolver o brincar. Então, nós, como centro de reabilitação, nós fazemos um papel muito importante na vida dessas crianças para o desenvolvimento. E a gente percebe que as famílias, né, na prática, eu vejo isso, não sei se no teu estudo também foi de encontro. A grande dificuldade, às vezes, da família é brincar. Como eu vou brincar com meu filho? Será que eu tô... Porque às vezes você dá um brinquedo e fala assim, segura pra mim aqui enquanto eu tô posicionando a criança. Aí a mãe não sabe se ela faz uma voz de criança, ela não faz, se ela tem que ficar cena nessa hora. Se ela tem que passar pro filho que ela que tem uma autoridade ali, sabe? Então, às vezes, a família não sabe como fazer esse brincar. Será que se eu sentar com meu filho no chão, ele não vai deixar de me respeitar, não vai me obedecer, não, né? Existem todas essas crenças na família. Que a gente nem imagina, porque pra nós é tão natural, a gente pega a criança, já vai brincando, já vai, né? E às vezes eu acho que, não sei, no seu estudo também você percebeu isso? Sim, que as famílias tinham muitas não sabiam como brincar mesmo, porque tem a mãe, o pai, né, o cuidador principal, ele tem que ter um olhar muito sensível, porque aquela criança, muitas vezes, ela tem um nível de mobilidade bem restrito. Então, ela não vai fazer um movimento como qualquer outro de pegar um objeto, de apertar da maneira típica. Ela vai fazer de uma outra maneira. E nós temos que deixar ela brincar da maneira dela. E isso a gente também tem que ensinar. Porque na hora da prática que ela vê... Então, a gente coloca essas mães para dentro da sala... Explica às vezes até com a prática. Às vezes a gente não precisa nem abrir a boca. Toda vez que ela faz um movimento e vê aquele brinquedo acendendo, por exemplo, e um sorriso enorme, ali você já teve uma resposta. Muitas vezes eu peço para a criança, mesmo sem saber falar, com cognitivo às vezes que tem um pouco de dificuldade, para que ela escolha qual é o brinquedo que quer. Como é que ela vai escolher se ela não fala? Então, até isso, às vezes, a gente tem que passar esse olhar para essa mãe, que ela vai olhar. O que ela quer, ela vai olhar. Ela vai inclinar a cabeça. E então é um passo a passo que vai fazendo com que elas vejam de outra maneira os filhos que elas têm, né? E até de entender na terapia mesmo, né? Às vezes a mãe tá do lado de fora porque a criança chora. E aí ela tá ali olhando você brincando, posicionando, que a gente vai misturando ali. A físio faz muito isso, né? De misturar um posicionamento, um movimento com um brincar, uso do brinquedo ali no meio da história. E às vezes a família fala, mas como assim, né? Meu filho veio pra cá pra brincar? Não entende, não é? Exatamente, é isso mesmo. Não entende, questiona. Isso é uma questão também, né? Isso. Que as pessoas vêm com uma expectativa de uma sessão de fisioterapia. Sim. E de repente... Porque aí o leigo tem uma outra expectativa e uma outra percepção. E aí, quando chega e tem uma proposta diferente, né, que não é que é diferente do ponto de vista do que ela imaginava. Como que também se dá essa conquista das famílias, né? Para que elas entendam que aquela é a forma.
né? Aquilo que eu falei, né? É colocar para dentro, porque os resultados acontecem. E aí ela começa a perceber que aquela maneira de utilizar o tempo e o espaço ali dá certo. E ela vai replicar na casa dela. Então, eu acho que é só mesmo na prática e conquistando esses pais aos poucos, para que eles possam entender que realmente é essa maneira. Brincar é como se fosse ciência mesmo. Ele é estudado, existe toda uma questão teórica em cima disso. E os terapeutas ocupacionais aí são especialistas nisso, podem até explicar melhor. Mas é um estudo mesmo, né? É um brincar dirigido. Isso. Porque, na verdade, vocês estabelecem, junto com a família, as metas, e aí, dentro dessas metas, se traçam as brincadeiras, é isso? Então, há muito vai do nível, por exemplo, de mobilidade. Se a criança tem um nível de mobilidade, certas brincadeiras e brinquedos vão ser selecionados. Se ela tem um nível de mobilidade maior, ela consegue se deslocar mais, ela mesma vai de encontro aos brinquedos que eu vou expor no momento. E de acordo com a expectativa dela e a preferência dela é que há de se desenvolver a atividade. Porque vai motivar, isso vai motivar. Às vezes a gente imagina, né? Ela quer uma coisa. Eu vou usar um brinquedo tal, porque eu acho que vai ser bacana, de acordo com o quadro dessa criança. Chega na hora, a criança não se interessa pelo brinquedo. Aí nada é pré-programado, né, Dani? Aí você leva a criança lá, mostra o que tem, vê se ela vai despertar algum interesse por alguma outra coisa. Às vezes, aí dentro daquele que ela se interessou, a gente tem que repensar e bolar uma outra coisa, né? Sim, na área neurológica infantil, é assim que a gente trabalha, né? Não tem o objetivo que nós temos traçado, ele sim é pré-estabelecido, mas a terapia em si, o atendimento... A forma que isso vai acontecer, isso não pode flutuar muito. Não, é ele que vai a criança que estabelece o que ela vai desenvolver, mas eu é que vou conduzir e dirigir, como você falou, a situação. Entendi. E também é preciso conciliar que a estrutura e os brinquedos, o acesso dentro de um centro de reabilitação é uma, e aí na casa das crianças invariavelmente vão ser outras estruturas e outros acessos. Como que também é para equilibrar essas duas coisas, tentar que a família, na medida do possível, viabilize brinquedos, equipamentos que possam contribuir, porque por melhor que sejam as sessões, há um limite de tempo, né? Semanal, diário, e o grosso tem que ser feito em réplicas em casa. Então, como é que também se dá esse processo aí de que as famílias entendam que é preciso fazer, na medida do possível, para cada uma delas, esse investimento, inclusive financeiro, em muitas situações? Muitas situações. É por isso que o terapeuta ele tem que estar aberto para poder investigar os fatores de contexto, né? Que são os fatores que a criança está inserida. E porque muitas vezes a gente faz a terapia e a gente não sabe aonde que dorme, qual é o cômodo daquela família, se é um só, se tem um quarto para ela, se não tem, se tem brinquedos ou não. Muitas vezes a família até tem condição financeira, mas às vezes não tem o brinquedo que é adequado, ou outras vezes a família não tem condição financeira, mas ela já inventou um brinquedo lá que deu super certo. Então a gente tem várias famílias de todos os jeitos. E é nessa realidade que a gente vai trabalhar. A gente não impõe comprar o brinquedo, não. A gente geralmente, se a família tem uma baixa renda, a gente tem vários brinquedos, né, recicláveis hoje que são ensinados aí pela internet, e a gente também explica para eles como fazer. Eles vão produzir sons, eles vão produzir movimentos, às vezes uma garrafa com água e um pouquinho de glitter, ou então de algumas bolinhas dentro. Então a mãe vai fechar aquela garrafinha pequena e aquilo vai ser um estímulo visual para aquela criança que às vezes é tão pequena e às vezes não consegue nem pegar o brinquedo. Ela vai acompanhar e isso vai fazer com que ela desloque a cabeça para um lado, para o outro, já faça exercício, né, de coordenação visual e controle cervical, por exemplo. Então, não existe desculpa para poder estimular o brincar dentro de casa. Então, a gente tenta quebrar essas barreiras, sim. E é muito legal isso, né? Porque você incentiva de várias formas, né? O reaproveitamento, né? Por exemplo, uma garrafinha PET, que é uma coisa simples, que
todo mundo vai ter acesso e que vai possibilitar. Então, acho que isso é legal também, que você vai criar meios. Né? Sim, esse é um dos exemplos. Um dos exemplos, sim. Não há uma barreira econômica intransponível que não vá permitir que, com criatividade, basta boa vontade, vai se encontrar um recurso. Então, acho que isso é muito importante frisar, né? Porque para não deixar assim, se não tiver, não consegue, consegue. Até porque o brincar nem sempre ele vai acontecer com um brinquedo. Exato. Às vezes a criança pode não apresentar interesse nenhum por um objeto, mas ela gosta do espelho. E aí você, com seu filho no espelho... Com o próprio corpo dele, né? Brinca e dança e canta. Exatamente. E a criança ali já vai fazendo... Porque às vezes a gente fica pensando, vai ter que ser um brinquedo, uma coisa... Às vezes a criança não tem interesse. Não tem interesse por objetos, né? E o despertar, o que é reforçador pra ele é outra coisa. E aí a gente vai tentando. O que é a música? É eu cantar, é eu brincar de esconde, cadê, achou. Às vezes é isso que a criança gosta. E aí a gente vai em cima disso, né? Vai no que a criança se interessou e tem que entrar na brincadeira dela, na verdade. Por isso que a preferência é tão importante. Então a gente vai, através do jeitinho que ela passa pra nós, a gente já vai vendo quais são as preferências dela. Né? Muitas vezes pegar uma cadeira de rodas e descer uma rampa já é uma brincadeira. Então eles acham o máximo essa questão da velocidade. Gostam muito da jogo de luz e música, como se fosse uma discoteca. Muitos gostam muito disso, né? Às vezes a imitação. Eu tinha um paciente, gente, que gostava de imitação. Eu tinha que fazer tudo. Aí pra rolar, eu tinha que rolar. Eu tinha que dar... Qualquer coisa que eu queria que ele fizesse, eu tinha que fazer antes. Eu falava, é uma ginástica. Porque tudo que eu queria, eu tinha que fazer e ele imitava. Quando falava assim, seu mestre mandou, você tem que imitar. Pronto, aí ele ia a terapia inteira. Então, quer dizer, não usava um brinquedo. Era o meu corpo, era eu interagindo com ele, que dava certo. Eu acho que na física a gente vai aprendendo, assim, o fisioterapeuta, ele se vira muito, porque às vezes quando você vai atender na casa, também não tem nada na casa, e você vai ter que se virar. Né? Se for fortalecer, não tem um pezinho, não tem uma caneleira, até porque não dá pra você levar tudo com você, né? Embora a maioria ande com muita coisa. A gente que tá no centro de reabilitação, nas clínicas, a gente é muito privilegiado. Trabalhar em casa tem que ter muita criatividade, o terapeuta, né? E dá certo. Dá certo. Há muitos anos atrás, eu participei de alguns eventos, e aí vai na outra ponta, né? Com relação à terceira idade, aos idosos, né? E alguns profissionais de educação física e de fisioterapia, nas abordagens, eles ensinavam os idosos a transformar, por exemplo, uma latinha de ervilha num pezinho que ele pudesse fazer algum tipo de exercício. Pegar a cadeira e fazer um agachamento apoiado. Então, é bem ao encontro disso, para que as pessoas transformarem aquilo que tá à mão em algo que vai trazer o efeito. Aí entra um outro fato, né? Que eu lembro da situação do meu pai, né? É do acreditar, né? Porque, às vezes, aí eu usando a linguagem do leigo, são exercícios que aparentemente são tão banais e que você fala, mas isso aqui vai dar certo. E dá certo. Né? Mas você tem que ter um convencimento da pessoa também que aquele levantar da latinha... X vezes com a técnica certa, com a repetição certa, vai trazer o efeito correto, né? Porque tem esse lado também das pessoas acreditarem no exercício, né? Isso vai muito da própria pessoa que está vendendo o serviço, porque não adianta a gente falar, eu amo o que eu faço com muito gosto, mas eu sou uma pessoa que vendo um produto, que é o meu serviço. Exatamente. Então eu preciso vender de uma maneira que eu possa convencer quem está... eu estou a serviço e aquela pessoa vai adquirir aquele produto, que é a minha intervenção. Então, eu preciso desenvolver o quê? Desenvolver ali tudo que ele vai ganhar de benefícios com aquela prática. Mostrar são estratégias, né? Como é que eu vou... Mostrar isso. E também a minha terapia tem que ser voltada para a funcionalidade. A funcionalidade é exatamente isso. Se é uma pessoa... A gente estava falando de criança até agora, né? E do lúdico, porque entramos nesse assunto. Mas já que você citou essa questão dos idosos, o que dentro da casa aquele idoso ainda faz, que para ele é importante, que ele não consegue ainda? Que movimento e que fortalecimento que eu vou fazer para adquirir aquela função que ele precisa? Porque se não for eficaz,
no resultado final. Que se não for relevante para ele, de nada adianta eu estar vendo nele aquele resultado que para ele não é relevante, né? Então, precisa ser relevante. Isso aí. Dentro de um contexto que ele vive. Contexto que ele vive, Não, isso. E faz a pessoa acreditar, né? E aí, no caso, voltando para as crianças, se você consegue conquistar o olhar dos pais, né? Porque há crianças que já estão numa idade que eles, por si só, vão tomar as iniciativas, e outras não, dependem de alguém, claro, demandada a condição cognitiva, a física, eles vão conseguir fazer por si só. Outros não, vão depender dos pais. Então, é importante que as pessoas entendam, né, que de fato aquele exercício, aquela atividade que aparentemente não vai levar a lugar nenhum, vai levar a vários lugares, né, a várias conquistas, né? Acho que isso é o ponto fundamental, né, das pessoas vestirem a camisa, né, encontrarem esse caminho. Eu acho que tem que ser uma estratégia do terapeuta, né? Como eu vou fazer essa família vincular comigo, ou o meu paciente diretamente vincular comigo? Como é que eu vou fazer? De que estratégia eu vou usar para que ele entenda o que eu estou fazendo, com a importância disso? Para que serve esse exercício? Para que serve o outro? Por que esse movimento é importante? Por que eu estou pedindo para você levantar o braço até aqui e não até aqui, né? Eu acho que cada profissional ele vai tomando um caminho de estratégias para fazer isso, né? Como eu vou convencer e mostrar para o outro que o que eu estou fazendo tem uma lógica, que tem uma importância, que ele precisa multiplicar talvez isso em outros momentos que eu não vou estar lá para falar isso, né? Você também tem algumas estratégias assim, sua? A gente como terapeuta tem que basear no centrado da família. Então, a gente tem que centrar na família, né? Então, as expectativas que ela traz. E baseado nisso, a gente vai desenvolvendo. A mãe estando dentro da sala, ou então, se você vê que aquela família dentro da sala coíbe muito a criança de se desenvolver, você tira foto, você manda para a mãe, ela em tempo real está recebendo no WhatsApp? Pode ser. Já aconteceu isso, de eu estar na sala e para a mãe ficar mais tranquila receber as fotos. A distância, muitas vezes o emocional da criança não consegue dividir a atenção entre a mãe e o terapeuta. E por que não, né? Criar essa maturidade entre você como terapeuta e essa mãe. Mas tudo muito de maneira muito gentil, nada com imposição. Entendendo que aquela mãe muitas vezes sofreu dentro de uma UTI por vários dias. E hoje o filho dela está ali na sua mão. Então, tudo isso a gente precisa ver. Então, eu acho que a estratégia melhor é baseada no centro da família. A necessidade primeira da família, entender o que aquela criança tem e precisa, e através disso, utilizar nossas técnicas de terapêuticas mesmo. E para mostrar para essa família que os resultados estão acontecendo, a gente tem que lançar a mão de instrumentos de avaliação. Então, daí a gente vem com a pesquisa. Então, vem essa parte do conhecimento para que a gente possa lançar a mão de tudo que a gente tem em relação a instrumento para poder avaliar e mostrar para essa família de novo. E tanto para nós, como um parâmetro para que a gente possa modificar as estratégias quando precisar. E uma coisa que tem sido mais aplicada, né, na prática por vocês, é a questão dos objetivos de curto prazo e objetivos às vezes pequenos, mas que vão alcançáveis e que vão criando um acreditar, né? Porque eu ganhei isso aqui, então valeu, agora eu vou ganhar mais algum. Sim. E aí no final você ganhou bastante coisa, mas dando cada passo de uma vez, né? Exatamente. O objetivo, quando ele tem a possibilidade de ele ser mensurado, é a forma que você consegue mostrar para o outro que não é só o seu olhar, que aquilo é fidedigno e você consegue contabilizar aquilo. Dizer, fica de maneira mais concreta. Exatamente. E a pessoa consegue ver. Consegue entender mais. Entender mais. E acho que também dentro disso tudo, hoje, eu percebo, até agora estudando um pouquinho de neurociência eu percebo que também tem o perfil da família. Então, tem famílias que se eu não conversar pessoalmente, ela não vai aderir muito. Tem famílias que não, que ela gosta de acabar a terapia, ela gosta de ir embora. E depois que ela processou tudo aquilo que aconteceu, aí ela liga e quer conversar 2 minutos, 5 minutos. Então, também há uma estratégia, é você perceber a sua família, qual a melhor forma que ela vincula com você. Quais são as necessidades dela, além do paciente, quando é uma criança. A gente não dá para focar só na criança, né? A família é um combo, vem junto. Com certeza.
E aí perceber como é a dinâmica dessa família, como que essa família vai receber essas orientações de uma forma melhor para poder reproduzir depois. Tudo isso é importante, né? Sim, a gente não impõe, né, objetivos para aquela família. Eles vão nos trazer. Mas em cima disso, muitas vezes acabam se afastando, né? Aquilo que o terapeuta está desenvolvendo não vai, às vezes, de encontro a expectativa que aquela família, ela mesma expôs. Mas ali os números vão indicando, olha, ele estava assim. Aí a mãe começa a perceber, o pai, o familiar que está trazendo, que realmente ele estava assim no início e hoje está assim. Então, mensurar é o melhor caminho. E colocar isso tudo ali anotadinho para depois de 6 meses, 3 meses ou 2 meses, fazer essa comparação é muito importante, eu acredito, né? Para todos. Tanto para o terapeuta quanto para os familiares que buscam o nosso serviço. Para o terapeuta também, porque você consegue visualizar os ganhos ali que você teve, não só ter que ficar com aquilo tudo na sua cabeça, porque não é um paciente, né? São vários. Então, até pra gente não se perder no que a gente tá querendo alcançar, eu acho que é melhor também. Cada paciente tem um diagnóstico, paralisia cerebral, mas cada um é único. Pode ter a mesma idade, são famílias diferentes, até mães de gêmeos ou de 2 crianças não são iguais. E imagina nós, né? Recebemos uma gama de pacientes com vários diagnósticos e eu acredito que dessa maneira é uma maneira muito, muito pontual para que a gente possa dar um feedback com melhor qualidade, né? Acho que é benéfico para os 2 lados. Sim. Terapeuta e família. Isso é importante, legal. Essa integração, né? De cada um com seu olhar, cada um contribuindo e todo mundo querendo chegar num ponto em comum, né? A gente está chegando ao intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Papo On Podcast, que está entrevistando a Ilma Menezes, uma fisioterapeuta, também tem se dedicado à área científica. Fique aí, confere o nosso recado no intervalo e a gente já volta. Você já segue o Papo On nas outras redes sociais? Lá, a conversa continua e você pode interagir ainda mais com a gente. Segue a gente no Instagram e no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades. Mas antes de ir, deixa seu like e se inscreve no canal. Olá, estamos voltando, segundo bloco do Papo On Podcast. Sempre importante reforçar que essa é uma produção do CRPI, Centro de Recuperação da Paralisia Infantil e Cerebral, e você encontra na descrição do vídeo várias formas de contribuir com o trabalho aqui da instituição, que há mais de 60 anos atende crianças e adolescentes com deficiência no município de Guarujá. E a gente volta com a Ilma conversando aqui sobre as questões da fisioterapia, não é isso, Dai? Isso. Hoje um encontro de 2 fisioterapeutas. Minha xará aí de profissão. Você sabe que antes de eu me formar, eu fiz meu TCC com ela. Eu vim fazer e eu acompanhei os seus pacientes, né? Sim. Ela que me ajudou, me instruiu, a escala que eu queria usar, a escala que você já tinha conhecimento, né? E aí eu nem formada já estava ali, no pé da Ilma já. É isso aí. E hoje ela coordena o espaço que eu estou a serviço. Eu estou a serviço dela. Ela que me recebeu, que me acompanhou. Né? Show de bola isso, né? Crescimento de todo mundo, um contribuindo com o outro, essa troca faz toda a diferença. Acho que é muito legal. E a questão de ser uma referência também, né? Eu acho que para mim, o primeiro contato que eu tive aqui, que era um local que eu já idealizava, que eu queria vir, e quando eu tive o primeiro contato com ela, então tudo se encaixou, né? O perfil dela, a forma que ela atuava, ia de encontro com o que eu acreditava. Então, para mim, inicialmente, você era uma referência dentro. Eu seguia, assim, seus passos, o que ela... tanto que até hoje, às vezes, quando eu vou fazer um curso, uma coisa, eu pergunto, e aí, o que você acha disso? O que você já viu? É bacana, não é, né? Eu acho que é importante a gente ter pessoas como referência na nossa vida profissional que vai até ajudar a gente a traçar, assim, a nossa história. De que caminho? Às vezes você tá na dúvida, será que isso aqui é o que eu tô pensando mesmo? O que você acha? Isso é muito importante, é bacana, né? Legal. Obrigada por esse depoimento, né? É legal você ter esse feedback, porque muitas vezes a gente às vezes tem
tem algumas condutas que vai na contramão da história, né? Às vezes tem... O ambiente que você tá não vai de encontro à iniciação científica, ao estudo. Tudo isso é uma realidade, às vezes, muito distante de algumas pessoas. E muitas vezes desacreditada, né? Mas muito importante. Então, quando uma pessoa ali tem o interesse, aquele conhecimento se faz de maneira recíproca, aí já é o que basta para modificar todo o cenário e as coisas vão acontecendo. E eu sempre digo, o paciente é que ganha com tudo isso, né? Exatamente. Bom, a nossa pergunta é bem impactante, assim, que eu vou te fazer. O que você acha, né? A gente pensando dentro da neurologia, a frustração para a criança e para a família. Você acha que ela é ruim ou que ela é necessária? Frustração é um sentimento. Então, como todos os outros, raiva, medo, alegria, independente da ocasião e da situação, tem que ser, né, enfrentado. Tudo que acontece hoje na vida de uma criança, nós estamos como espectadores e figuras atuantes ali, tanto para poder dar o suporte, mas evitar que aconteça, eu acredito que não é nosso papel. É nosso papel dar o suporte. Mas evitar que a frustração aconteça é impossível, né? Eu também acho. E eu acho que quando não existe uma frustração em nenhum momento na sua vida, quando ela de fato acontecer, como você vai saber lidar com isso, né? Então, eu acho que na terapia a gente também tem essa vivência, né? A família, ela pode ser que ela aconteça de ter uma frustração. A gente não pode também pensar que tudo vai ser alcançado e nem falar para essa família que tudo é possível. Garantir isso, que a gente não vai poder garantir isso. Às vezes a gente vê isso, né? Em terapia, o profissional fala, não, isso vai acontecer, naquela certeza absoluta. Será que de fato vai acontecer? Né? Será que eu estou trabalhando essa família para que ela aprenda a lidar com os sentimentos e as coisas os desafios que ela vai encontrar no decorrer da vida, e essa criança também? Ou será que eu estou só mascarando ali? Sim, eu acredito que essa postura dá mais credibilidade para o profissional e faz com que a família tenha mais respeito em relação a tudo que vai acontecer no decorrer. Falar a verdade, vai né? Confiar muito mais. O que eu sei, eu posso te afirmar, ok. O que não, vamos lidar com a verdade. A gente vai ter dificuldades, mas eu vou estar aqui, né? É o que você falou, de apoio, de acolher. A gente vai estar junto, vamos enfrentar isso junto. A gente vai achar uma forma de passar por essa situação. Então, eu também sou a favor disso. Inclusive para as crianças que estão em desenvolvimento. Às vezes a família fica, não vou deixar frustrar, fica aquele medo, né? Não deixa chorar, não deixa cair, não deixa. E no mundo, né? A gente teve um episódio recente da questão do avião, né? Que não é uma criança, em tese, que tenha deficiência. Sim. Que queria sentar na janelinha. Isso. E aí escolheu uma das passageiras e pediu para trocar. E a moça não quis trocar. E estava no direito dela de não trocar. E aí a mãe, inconformada, filmou e expôs a situação... Pensando que ia denegrir a imagem da moça. Foi exatamente o contrário, né? Então, muito louco isso, né? Que de você... Tudo bem, tá criança... Por que se ela acha que é o filho, vamos lá, queria uma janela, por que já não comprou, então, a passagem na janela? Para que a criança pudesse ter aquele espaço. Vai forçar uma outra e usar daquele artifício. E vai nessa linha, né? De você não poder frustrar, não poder dizer não. Né? E aí chega num momento que aí você envolve outras pessoas e ganha uma conotação absurda isso. Eu acho que relaciona com a deficiência. E quando se relaciona com a deficiência, essa necessidade de não frustrar a criança aí é pior ainda. É maior ainda. Né? Porque aí a gente tem uma condição onde nós precisamos fazer o contrário. Os desafios nós são inúmeros. Então, se você evita a frustração daquela criança, ela não vai se empoderar sobre tudo que ela tem. Até mesmo aquela criança que está em cima de uma cadeira de rodas, ela precisa gostar daquilo ali. Né? Ela precisa gostar dessa cadeira. Ela precisa se sentir bem com ela mesma. Outro dia eu estava no congresso e a pessoa que estava lá palestrando,
é uma pessoa com deficiência, em cadeira de rodas, e até hoje tinham pessoas que vinham bater em cima da cabeça dele, como se fosse uma criança. E ele já passa por isso já há algum tempo, né? E ele dizendo assim, ele coloca os limites, mas ele é muito autoconfiante. Então, essa autoconfiança foi adquirida ao longo do tempo. Ele sabe quem ele é, um advogado formado, com pós-graduado. Então, nada do que aconteceu ao redor impossibilitou ele de chegar aonde ele queria. Então, acredito que esse o pensamento que nós devemos embutir dentro da cabeça das nossas crianças. Para se tornar adultos autoconfiantes em busca de todos os objetivos que eles quiserem, né? E que a frustração, o não, faz parte do processo. Do processo para fortalecer para qualquer cada pessoa, né? Para que você possa... Eu sempre falo uma coisa que, assim, quando a gente não diz não em casa, o mundo... vai dizer isso, só que muitas vezes de uma forma mais dolorosa, né? Vai doer mais. Uma criança que não sabe lidar com a frustração, ela chora, ela esperneia. E essa criança vai crescer. Você vai, quando adulto, vai chorar, vai espernear, vai se jogar no chão. Não vai dar para ser dessa forma, né? Então, você vai ter um tempo aí para desenvolver uma outra estratégia para lidar com a frustração. Se eu nunca submeter essa criança a isso, ela não tiver essa vivência, como ela vai aprender? Exatamente. Que adolescente, que jovem, que adulto vai ser, né? Tudo vai ser mais difícil. Tem uma questão que a gente sempre coloca, que é a importância, né, do cuidar de quem cuida, né? E no caso de vocês, né, que são as profissionais que atuam, né, de fato, tem a questão do preparo físico e do preparo da saúde mental, né, do equilíbrio, dessa parte emocional, porque o tratamento humanizado que se busca, ele, ao mesmo tempo que você tem que ter o afeto, você tem que ter uma certa proteção para você não sucumbir também nos momentos dolorosos e tristes desse processo. Como é que você vê essa questão? A questão de inteligência emocional, né, que tem que acontecer todo dia, acredito que a espiritualidade me ajuda muito, né? Então, tudo que eu costumo resolver, eu coloco algo que já existe dentro de mim que vai reforçar decisões de maneira pensadas com sabedoria, e levando sempre a vertente do acolhimento. Então, mesmo que aquela pessoa venha com uma ideia que seja distorcida, ou então preconceituosa, ou então de restrição, de esquiva, eu tento perceber o que por trás daquela pessoa existe, tentar perceber o contexto em que eu estou inserida, que ela está inserida, como ela me enxerga, para depois ter uma abordagem. Isso na questão de relacionamento com os clientes que a gente recebe, né? Em relação à parte física, eu vejo que é necessário. O fisioterapeuta precisa fazer ginástica, precisa, né, tá sempre se exercitando, porque a gente fica em posturas desfavoráveis, né? Então é sempre bom. E para todo mundo, um exercício não faz mal a ninguém. E às vezes os pacientes têm pouca mobilidade e aí o esforço é nosso. É isso mesmo. Né? E até pacientes que têm muita mobilidade. Esses dias eu estava atendendo um menininho. Precisa correr atrás dele. Ele vai fazer 2 anos. E aí ele é pequenininho, nem é pesado, nem nada. Mas eu fazendo exercício com ele e esse brincar, ele queria olhar pela janela que estava atrás de mim, em cima. E aí, imagina, né? Era o tempo inteiro eu levantando essa criança aqui. Eu falei, gente, é o CrossFit, né? Sim. Tinha que toda hora levantar. Eu falei, na 5ª vez o braço já tava queimando. Eu falei, ai de mim se eu não for fazer um exercício. Como é que eu faço para levantar a criança que tá sendo motivada pelo levantar para olhar pela janela? Nós trabalhamos com movimento e trabalhamos com o nosso próprio corpo para gerar esse potencial que a criança tem. Então, precisamos manter a forma. Eu acho que também, além dessa questão só física, né? A atividade física hoje é uma forma também de a gente aliviar o estresse. Também, é verdade. Né? Quando você tá muito estressado, numa rotina às vezes cansativa, ou que você teve uma frustração, alguma coisa assim, a atividade física também ajuda a dar uma liberada, assim, né? Sem você
pegar no pescoço de ninguém. Eu falo que mantenho o meu réu primário, entendeu? Eu falo assim, eu vou fazer para manter o meu réu primário. Não quero perder isso. Não só academia, mas como uma arte marcial, né? Como também uma corrida na praia, né? Uma volta em um espaço com ambiente natural. Tudo isso são práticas que podem conduzir você a uma qualidade de vida melhor e refletir nos seus pacientes, né? Tem a questão da força física, né? Do condicionamento que vocês abordam, mas tem muito de técnica, né? Tem. Porque não é só força, é o jeito. Né? Às vezes, porque dependendo do paciente, do tamanho, do peso, né? Se a gente fala de adultos, ou mesmo às vezes crianças, adolescentes que já são maiores, né? Mais pesados, não basta só ter força, né? Vocês têm que ter uma forma de técnica de abordagem, não é isso? Tem técnicas onde nós usamos somente pontos-chave, né? Existem técnicas até hoje disseminadas, né, no nosso meio, que utilizam pontos-chaves. Então, a gente utiliza do peso do próprio paciente, a força que ele tem residual, para poder fazer a mudança de postura, né? Então, isso tudo é ensinado e a gente precisa aprender, senão a gente não aguenta até o final da nossa carreira, Exatamente, né? Então, no final do dia, você já está esgotado, porque é um paciente em seguida do outro. Sim. Se você fizer muito esforço físico, não aguenta. E às vezes a terapeuta é menor, o paciente é maior. Até quando a gente é grande, eu não sou tão alto, tenho 1,70, mas eu já tive paciente de 2 metros e pouco, que era bem mais alto do que eu, bem mais pesado do que eu. E aí ele tá acamado, como é que você faz? Você não vai ter como toda hora chamar alguém para te ajudar. Você tá sozinha, você e você mesmo. Você tem que saber a técnica, os pontos ali, onde pegar, onde manusear. Muitas vezes ajudamos os cuidadores, ensinando para eles as melhores maneiras de poder manusear, transferir, posicionar, né? Nosso papel também, fazer essa orientação contínua para a extensão domiciliar, né? Dessa abordagem toda. São os segredinhos, né? E às vezes a gente tem que reservar, dentro disso tudo, quando vai passando dos 30, assim, percebo eu, que tô quase nos 40, que chega um momento que a gente tem que ter um físio nosso também. É um trunfo aí que você ganha pra longevidade. Diante da tua profissão, você já vai indo assim, quem que eu gosto mais, que eu já sei que vai me ajudar. Daqui a um tempo vai cuidar de mim, porque chega um momento que às vezes a gente não consegue ter todos esses cuidados na frequência que deveríamos, né? Exatamente. Cuidamos dos outros, mas nem sempre cuidamos de nós como a gente deveríamos. Pensa que não vai ser nunca paciente, né? Mas a época chega para todos. Não, e tem um lado também interessante que a gente abordou com o Marquinhos quando ele esteve aqui, que a fisioterapia não é só para processos de reabilitação, de recuperação. Em muitas situações é um trabalho preventivo também, de cuidado, né? Para que você possa prevenir lesões, posturas equivocadas, uma série de coisas, né? Então é um outro lado da profissão, né? De que não só atende quem está emergencialmente, vamos colocar entre aspas, precisando daquele atendimento. São outras demandas, outras situações. Também. Isso é importante, a gente tem que já ir pensando. Eu falo que a prevenção e a longevidade. Eu já tenho um escolhido lá, que é quando eu preciso de socorro, eu falo, grito. Que naquela conversa ele falou inclusive da parte esportiva, né? Da fisioterapia como prevenção de lesões, né? Para que os atletas tenham menos lesões, então eles já fazem exercícios que não só do condicionamento físico com os profissionais de preparação física, mas a parte fisioterápica também nessa área, né? Então acho que tem tudo a ver, porque de alguma forma vocês também podem ser consideradas atletas, vamos dizer assim, no sentido do uso do corpo para poder fazer as atividades, né? Então, tem posicionamentos e às vezes exercícios que a gente vai fazer que demanda de força nossa mesmo. E precisamos estar bem alinhadas, senão a coluna vai sofrer, né? E ninguém volta para trabalhar no dia seguinte. Trava mesmo, né? Trava. Então tem que usar o corpo de maneira inteligente para poder... E em outras coisas também. Eu, por exemplo, eu sinto muito quando eu fico muito no computador. Também
Porque durante a terapia, eu acho que eu já tô tão habituada a me... Mexer. E também ficar me regrando. Se eu tô retinha, se eu tô sentada adequada, eu já tô habituada. Isso já tá dentro do meu contexto, eu vou automático. Mas ficar no computador não tava dentro do script, planejado, do script, entendeu? Então, às vezes, tem uma semana que eu preciso ficar mais, batata. Começa aqui assim, começa a sentir. Porque aí eu pensei, será que eu tava sentada certo? Será que a altura tava adequada? Ali do monitor, do teclado, do mouse que eu tava usando? Então, a gente também tem que entender que, às vezes, na nossa rotina, outras coisas também vão... E aí, quando você tá com uma dor muito grande, vai te impedir de atender. Porque você não vai conseguir pegar e manipular um paciente pesado. Sim. Isso também impede a gente de executar a nossa função. Tem que estar atento. Teve um momento agora há pouco que você falou da questão da espiritualidade, né? Que para você é um instrumento importante. Como é que você também avalia essa conexão, né? Da fé das famílias, das pessoas, com a parte científica dos exercícios, das terapias, e como que elas se encontram na sua visão? Que apesar de historicamente muitos cientistas terem origem religiosa, né, tem mas há uma dicotomia, né? Em muitos momentos fé e ciência caminham de formas separadas. Como é que você vê essa junção e até que ponto a fé de uma pessoa ajuda no processo de tratamento? Eu acredito que a ciência ela tá se rendendo um pouco à espiritualidade, né? Ela mostra estudos onde pessoas que desenvolvem esse lado podem ter melhores resultados, principalmente nas questões aí psíquicas, né? E de cura de algumas doenças, né? Levar a cura, é lógico que não podemos desprezar tudo que é médico e científico ali na abordagem terapêutica, mas a criança, seja por parte do reflexo dos pais que eles têm, seja pela terapia que ali é conduzida, né, tem uma influência ali do que vai acontecer de maneira mais facilitada ou dificultada. Se eu tenho uma família totalmente agitada, conflituosa, onde as pessoas não praticam perdão, amor recíproco, isso não vai ser passado para a criança, vai ser passado ao contrário. Então essa criança ela vai chegar no setting terapêutico de maneira mais irritada, com certeza, né? A ação dela vai ser diferente. Isso em qualquer âmbito, né? Seja da idade de uma criança na primeira infância, seja um adolescente, acho que só vai piorando, porque a base está ali, tá? Pequeno, que vão se construindo os primeiros valores e chega para nós o resultado de todo aquele contexto que ela vive dentro de casa, né? Então, como profissional, eu também tenho essa visão. Para que eu possa trabalhar com diversas famílias, em diversas situações, com as diversas visões também, e respeitar aquelas que também não acreditam em nada, que não desenvolvem isso, eu preciso estar bem comigo mesma, estar ali disposta a acolher e ajudar da melhor maneira possível, né? Entregando o resultado da intervenção, entregando o produto ali do serviço que eu estou estabelecendo. Não impondo o que eu acredito, mas sim estando da melhor maneira possível para que os meus defeitos não influenciem aquela pessoa de maneira negativa. Acho que ninguém tem o direito de ser incômodo para ninguém, no seu jeito de ser arrogante ou prepotente. É lógico que nós, um dia ou outro, vamos estar um pouquinho da pá virada, mas eu acredito que todas as vezes não. Eu acho que a gente tem que melhorar cada dia, né? E a espiritualidade, ela trabalha muito isso conosco. Com certeza. Dentro disso, assim, o que você acha que na sua trajetória profissional, o que foi marcante para você? Teve ou um paciente, ou um momento, né, da tua trajetória que foi marcante, assim? Além daqueles pacientes que muitas vezes nós acompanhamos e que a mãe chega à finitude
daquele paciente, né? Ele acaba morrendo. E a gratidão que esses pais têm pela nossa abordagem, né? Por tudo que fizemos, que para nós pode parecer muito pequeno, mas tem um valor imensurável, eu acredito, para as famílias que recebem, né? A nossa abordagem terapêutica e tudo que nós podemos trocar com essas famílias. Tem também alguns casos onde a gente vê que os pais protegem tanto as crianças, né? E tem medo da porta para fora, de oferecer o mundo para elas. E isso acaba fazendo com que eles esqueçam deles mesmos. Então, esquecem do autocuidado, esquecem de viver a própria vida. E que mesmo tendo uma criança, que ela merece cuidados além do que ela imaginava, a gente não pode desprezar o pai, a mãe, né? Eles como pessoa. E muitas, na verdade, um caso em especial, essa semana eu encontrei a mãe e ela estava muito em forma. Ela veio para mim e falou: "Oi, Ilma, como é que você tá?", tal. Falei: "Mas você tá muito bem, né?". E a paciente nem era do local que eu estava mais. Ela veio de passagem e eu a encontrei. E ela veio me agradecer por tudo que eu tinha falado para ela, que muitas vezes pode parecer duro, mas eu falei a verdade. Eu falei: você precisa se cuidar, você precisa colocar essa criança na escola, não tenha medo de colocar na escola. Ele precisa viver a vida dele, coisas que você não vai poder oferecer, a escola vai poder oferecer, não tenha medo. E você precisa viver a vida que você deixou de viver daqui para frente. Então, tente olhar a vida de uma maneira diferente. Então, nós precisamos ser profissionais do futuro, sabe? Não somente do presente, mas do futuro. Olhar para aquela criança que vai, daqui a 5 anos, ser como ela vai estar. Eu olho para aquela mãe, daqui a um tempo, como ela vai estar. Então, eu também tenho que ter palavras assertivas, não de término de esperança, mas e sim de autoconfiança, de mudança de vida, né? Esse é o nosso papel, acreditar naquela família, na criança e em tudo que pode ser transformado. Exatamente, né? Eu também acredito muito nisso. Até porque às vezes a família fica tão em função ali, quando é criança, né? Que ela não vive. E às vezes eu falo: como você vai trazer vivências para o seu filho se você não está vivendo? Exatamente. Você está sobrevivendo. E, consequentemente, o seu filho também está só sobrevivendo. Ele não está podendo ver o que está acontecendo lá fora, o que tem de bom ou de ruim, mas que ele vai ter que aprender. E eu falo: é importante a gente pensar que... isso acho que para todos, né? Que o nosso filho não é só para nós, assim, para viver ali na nossa redoma de vida. É para o mundo. E é importante preparar ele para o mundo, né? Então, a família também ter os momentos dela, ou com os outros filhos, porque às vezes os outros filhos, quando tem mais, né? Ficam esquecidos, fica todo mundo em função só daquela criança. E os outros? E você? E se é casado? E você com a sua relação marido e mulher, ou com parceiro, né? Como que isso acontece? É importante você também não deixar a sua vida parada, porque... ninguém vai aguentar muito tempo não viver nada. E aí uma hora a pessoa vai desmoronar. E aí quem vai cuidar do outro que precisa? Então a pessoa também tem que ter esse olhar. E a gente acaba, até pela convivência, né, muito intensa, a gente acaba às vezes, olha, de uma forma sutil a gente se atenta com isso. É importante você também cuidar de você, é importante você estar bem. E eu falo que às vezes a gente como terapeuta acaba virando uma escuta ali, né? Às vezes a família tá aflita e quer chorar, às vezes quer só reclamar, que a gente só fica ali só um ouvinte, né? E às vezes dá essas dicas também para que eles fiquem bem. Eu fico feliz quando essa semente é lançada, esses conselhos muitas vezes diretos, que muitas vezes podem ser mal interpretados pela família num primeiro momento, que são um pouco diretos, mas que podem germinar e que podem surtir efeito e frutos
Então, a gente precisa ser agente de transformação, não ter medo de ser Exatamente. gentil na palavra, fraterno, mas agente de transformação também. Jogar real. vamos dizer Exatamente. Assim, né? Com a delicadeza possível, mas tentar abrir os caminhos, porque realmente é um processo que não é fácil, porque há uma dependência grande em muitas situações em que alguém daquela família tem que praticamente abrir mão da sua vida, né? Sim. E aí encontrar um ponto de equilíbrio nisso, né? Para que a pessoa possa viver o melhor possível, para também ter condições de cuidar com mais eficiência, vamos dizer assim, né? E não sucumbir, porque se ela adoece, aquela outra pessoa também vai sofrer, porque aí não vai ter alguém que se dedique tanto. Então é um processo que é complexo, né? A gente, inclusive, às vezes discute isso, da questão, inclusive, do volume de faltas, né? De absenteísmo nas sessões, porque não é como se eu fosse eventualmente num médico, é uma questão, entra semana, sai semana, de rotina ao longo de anos, né? E que às vezes a pessoa realmente não consegue, por alguma razão, manter aquele nível, né, de aplicação. Então, é uma conquista permanente que tem que ser feita para adesão ao tratamento, às terapias, né, e de que a pessoa veja efeito, mas a gente também tem a compreensão que em alguns momentos ela vai ter uma oscilação para baixo, isso vai né? acontecer. Isso vai acontecer e aí é preciso ter amparo, né? Ter Exatamente, cuidado, o acolhimento um é acolhimento, né? Para poder ouvir, e muitas vezes vai ser isso, né? De alguém para ouvir, porque ela também, talvez na dinâmica familiar ou do convívio pessoal, não tenha essa escuta, porque tá todo mundo meio que na mesma sintonia. Às vezes a e às vezes pessoa precisa tem de medo, alguém de fora, né? exatamente. Tem o medo de ser o que Julgado, o outro de ser né? julgado, o outro vai, se eu falar isso pro meu marido, será que ele não vai achar que eu tô com preguiça, que eu não tô amando meu filho? E não é isso, né? Aí às vezes busca mesmo no terapeuta, no físio, na fono, no TO, né, psico, é uma pessoa de confiança, que ela pode falar qualquer coisa que ela tá sentindo, que ela sabe que ela não vai ser julgada. Sim. Eu acho que Um vínculo que se cria ali, né? Nesse processo todo, você pode exemplificar casos concretos que te marcaram, assim, pela trajetória das crianças, das famílias, algum episódio que te impactou ao longo dessa sua trajetória na fisioterapia? Algum caso de paciente mesmo, assim? Ou de família, casos que você... Eu posso falar um que participou até mesmo do podcast, que eu acho que vocês já sabem, que é o da Dadá e a Andréia, né? Ela é uma pessoa, assim, diferenciada, assim, eu posso dizer, e o Dailton, alegria total o tempo inteiro. Então, eu passei pelo CRPI, ele foi um dos primeiros pacientes, né? Então, logo que eu entrei aqui, ele já estava, ele tem a idade que tem hoje, então ele já passou por diversos terapeutas. É uma pessoa que expõe o que quer também, ele é alegre, mas também ele tem a opinião dele, e a Andréa dá total abertura para que ele seja quem ele é, aonde ele deseja estar e desenvolver as habilidades que ele pode, da maneira que pode. Então, tudo que eu estudei no mestrado, que coloquei em prática e colhi dados, ela já faz há muito tempo, né? Então, ver isso na prática é muito bonito. E eu tive a oportunidade de ver na escola do CRPI, né? Que aqui foi uma escola, realmente. Então, tive o privilégio de, logo nos primeiros anos de atuação como profissional, ter o privilégio de ser a terapeuta do Dadá e acolher essa família. Acolher não, né? Porque a Andréa que acolhe a gente, né? A gente não precisa nem acolher ela, porque ela é demais. Eu gosto muito deles. Bem legal. O Dadá é um exemplo mesmo, né? A conduta dele, da Andréa, da família toda. São inspiradores, né? E mostram caminhos. Acho que é importante para as outras famílias que às vezes não conseguem lidar da mesma forma. Exatamente. Encontrar exemplos, né? nortes, né? Para buscar, assim. Acho que, óbvio que cada um é né? Vai ter a sua história, a sua trajetória. Mas quando você vê pessoas como eles, você
acredita que é possível e vai atrás. Indo ao encontro disso, recentemente você participou de um evento em Santos, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, abordando a questão do acesso e da acessibilidade. Outro dia a gente também... O Luciano moderador. O Luciano teve como moderador, né? E a gente, num passeio aqui do CRPI, a gente estava junto em algumas situações que tentavam garantir o acesso e a acessibilidade, mas de uma forma totalmente sem a menor condição. Como que você avalia essa questão atualmente, né? E a importância de eventos como esse que aconteceu em Santos, para que mais pessoas despertem para a importância de garantir acesso e acessibilidade às pessoas com deficiência? Quando a gente abre para discussão, muitas ideias elas vêm à tona, pessoas podem contribuir, né, chegar a um denominador, para um próximo ano ser melhor, né, para a gente poder fazer políticas que possam realmente na prática acontecer, ou sair do papel, chamar a população em si que vai ser privilegiada com isso também para discussão, os pais, né? Os pais poderiam estar em maior número ali também. Eu sinto falta disso, né? Eles precisam se inteirar das políticas, né? Eu sei que tem muita cobrança em cima deles, né? Porque, como você falou, né? Você também, a gente tem toda semana estar com eles para poder passar as orientações, tem a rotina de casa, mas muitas vezes está na mão deles essa agente de mudança, eles serem agentes de mudança, né? Esse poder de pressão. Isso mesmo. Até de trazer vivências que só eles vão ter. Entendeu? Só a família, que a gente, por mais que tente ter uma visão, mas não vai ser a mesma coisa. Sim, e aí falando do passeio, a acessibilidade e o acesso são coisas diferentes. Então, se você tem um equipamento com tudo que precisa, por exemplo, um parquinho mesmo adaptado, assim como tem aqui embaixo no CRPI, num bairro. Só que as minhas crianças não têm acesso porque é muito longe, tem um na cidade ou dois. Então, ou o caminho até lá não é acessível. Exatamente. A acessibilidade acontece naquele equipamento, mas e o acesso da pessoa até lá? E isso tudo é uma dificuldade, né? Muitas vezes os equipamentos podem estar muito bem prontos para poder atender a pessoa, mas se eu não tenho uma pessoa também que está ao lado daquela pessoa com baixa mobilidade, ela não vai até lá. Que no caso a gente vê muito são as famílias que não têm recurso para poder ir até lá, ou até mesmo não têm o interesse de levar para brincar em locais diferentes, uma praia. Poderiam até ir, mas não têm essa disposição para poder fazer eles desfrutarem de outros locais com acessibilidade. Então existem muitos fatores ambientais que podem levar a gente não ter o uso desse equipamento com acessibilidade por falta de acesso, né? Então, são duas coisas diferentes. Isso acontece mesmo. Com bastante frequência, porque você prepara o local, mas esquece do caminho até lá, né? Muita coisa pode acontecer. E às vezes é longe, e que a família não tem acesso, ou não há uma manutenção adequada, então aquele equipamento também se perde, né? Porque não é cuidado adequadamente, ou às vezes quem faz não se atenta a todas as normas e características necessárias. Então são muitas questões envolvidas que a gente precisa evoluir para que garanta a acessibilidade e o acesso aos equipamentos. Isso mostra a importância desses eventos, né? E o que eles podem enriquecer. Sim. Acho que isso é muito importante para que cada momento tenha uma crescente disso, né? De mais eventos para falar sobre essas políticas e trazer estratégias e caminhos para que esses problemas uma hora acabem, né? E que de alguma forma, dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, esses quesitos estejam contemplados também, né? Como a gente vai oferecer bem-estar para essas pessoas se a gente se preocupa muito com a estrutura ou ainda está muito longe disso acontecer?
E a gente não trabalha a informação também. A gente precisa informar como fazer para participar mais, como a pessoa com deficiência pode ter acesso a esses equipamentos de lazer, né? Teatros, o cinema, né? Como isso pode ser de maneira mais incentivada no meio, entre as pessoas, no meio social. Então, são assuntos que podem ser discutidos de maneira mais intensa. Eu acredito que todas as pessoas precisam estar envolvidas, né? Não só nós, como terapeutas, né? E nós, terapeutas, também precisamos se inteirar das políticas, eu acredito. Fazer mais estudos que mostrem também, né? O que está vulnerável, o que precisa melhorar. Sim, e toda a sociedade. Dentro dessa questão de estudo científico, a gente vê que aqui no Brasil tem crescido, né? Tem tido uma crescente nesse sentido. Você que teve uma vivência, né, com uma médica fora do país, em um evento assim científico, como você acha que os nossos profissionais têm sido vistos lá fora, né? Qual o olhar de quem está vendo os brasileiros aí entrando nessa área mais científica? Você sentiu isso na tua vivência? Eu acredito que existem pesquisadores hoje brasileiros que estão representando muito bem a nossa comunidade aqui científica lá fora, né? Com o objetivo de mapear populações com diagnósticos e ver como é que essas populações vão estar daqui a alguns anos, porque eles vão envelhecer e vão precisar, né, de suporte, precisam ter atenção. Então, estão se associando a alguns grupos internacionais para podermos saber como essa população aqui no Brasil vai se comportar. Diferente do que nós vemos às vezes nos papers, que tem a realidade do Reino Unido, de países desenvolvidos, e poucos estudos com países subdesenvolvidos. Então, isso faz com que a gente tenha uma maior riqueza de trabalhos e se adequar mais esses dados, esses parâmetros à nossa população. Isso acontece hoje, ainda bem, graças a muitos pesquisadores, né? Como o Hércules, a Paula Chagas e Guimar Lon, são exemplos de alguns profissionais que estão lá fora aí fazendo belíssimos trabalhos. Você teve uma experiência de uma médica, né, que publicou, né, sobre você, sim. foi? Na verdade, essa médica chilena, ela estava no congresso onde eu fui apresentar, né, inclusive esse trabalho de mestrado que fiz aqui e lá na outra instituição, e ela passou, né, que temos os painéis apresentando vários, ela fotografou e publicou na página dela, do Instagram. E ela falou dos belos trabalhos que os brasileiros têm e falou do trabalho. E aí a gente vê o quanto é importante participar desses eventos, né? Porque eu já tinha apresentado o meu, né, o trabalho lá no congresso e finalizei e estava aproveitando o que o congresso estava oferecendo no momento em relação a outros trabalhos, né, até a troca entre os profissionais que lá estavam, as palestras que estavam acontecendo nas diversas salas. E no outro dia eu me deparei com essa publicação. E eu nem seguia ela, foi uma físio em comum, que é professora do exterior, inclusive, que também publicou em comum. Então, existe uma visibilidade quando a gente vai mostrar o que a gente faz. Se a gente fica aqui no nosso cantinho, as pessoas não veem o nosso trabalho. Sim. Então é nosso dever publicar, ir a congressos e divulgar o conhecimento, com certeza. Dessa maneira também. Até pra gente mostrar, né, as mudanças. Você percebe que a fisioterapia teve bastante evolução? Eu acredito que ela teve bastante evolução. O que precisa evoluir muitas vezes somos
somos nós, terapeutas, em relação à nossa valorização. Não temos que nos comparar a nenhuma outra profissão, nós temos que tomar posse do que nós fazemos e valorizar nós mesmos em relação a tudo. Em relação a nossos sentimentos internos, em relação à nossa aplicabilidade de técnicas, em relação ao nosso valor enquanto sessão, né? Nós temos que valorizar isso, senão ninguém vai valorizar. Exatamente. Em relação à nossa categoria, temos que nos unir enquanto profissionais, temos que prezar pela ética profissional e temos que diminuir a rivalidade entre profissionais. Eu acho que acontece isso de maneira muito bonita quando eu vejo minha trajetória. Eu posso citar uma profissional que para mim está voltando agora, que é a Rita Zanqueta. Tenho uma gratidão enorme. Ela foi a primeira profissional, e também a Maria Fernanda, que é fisioterapeuta, mas a Rita ficou mais tempo comigo aqui, no período onde o CRPI só tinha, às vezes, eu e ela à tarde. Aprendi muito com ela. E para mim, ver ela voltar agora é uma grande satisfação. Então, é só um exemplo, ela é terapeuta ocupacional. Então, não existe rivalidade entre áreas. Nunca passei por isso na minha trajetória de vida, porque eu escolhi assim. Eu escolhi ver outros profissionais de maneira que ela pode ajudar na atuação dela, muito na minha atuação também. Sim. Nossa atuação vai beneficiar o paciente. De novo, vou repetir isso e frisar. O paciente é o beneficiado. E é ele a razão do desenvolvimento das nossas competências, né? É ter bem claro o que cada um faz e unir, porque vai ter algum ponto que nós vamos fazer em comum. Então, é nesse ponto que nós temos que seguir para o benefício do paciente. Indo aqui ao encontro, né, dessa questão da área profissional, você, apesar de jovem, ainda já tem uma trajetória grande na carreira, né? Qual a mensagem, a orientação que você dá para aqueles que estão chegando agora, estão buscando a formação, estão iniciando a trajetória? A fisioterapia é uma profissão de muitos desafios, mas de muita abrangência em relação a muitas áreas. Então, existe muita opção para escolha em relação às abordagens. É uma profissão que é muito gratificante em relação pessoal, na minha pessoal, e que é promissora porque todos vão precisar de alguém para poder cuidar deles e reabilitar. Então, seja uma criança, um idoso, nós temos que pensar no futuro. É sempre importante pensar que nós estamos aqui hoje e que tudo muda em fração de segundo, né? Então, nós temos que estar atualizados e acreditar na nossa profissão. Não levar em conta as opiniões que possam nos entristecer e minorizar. Existem terapeutas ganhando muito bem, existem terapeutas que estão em ascensão profissional e a gente precisa colar em quem está em ascensão e não em quem fala o contrário. Eu acho que quem está começando agora, que se por acaso vê o podcast, eu acho que tem que focar em quem está em ascensão na profissão. É isso. É muito bacana quando a gente está num ambiente, um outro profissional de uma outra área até, e pergunta a sua opinião, o que você acha e valoriza isso mostra o quanto a gente tem valor e o quanto a gente pode agregar e até um olhar de compartilhar que uma pessoa não vai ser tratada às vezes só por uma área, né? Vai ser a físio, vai ser a fono com o médico, e que a gente tem a nossa importância e cada um vai agregar de uma forma naquela pessoa, né? Enxergar a importância de todos os setores que podem fazer aquela pessoa modificar e o quanto a gente muda a vida de alguém. Exatamente. Né? E a gente está chegando nos momentos finais. Aí a gente tem as perguntas que fazemos aqui ao fim, né, do programa, do episódio.
E a primeira delas, Ilma, para quem, para o que você deixa o seu like, o seu joinha? Eu deixo o like para as mães dos pacientes, para as famílias que estão na luta ao lado da pessoa com deficiência, para que elas tenham uma vida melhor. Então, elas todo dia têm que enfrentar vários desafios, estar presentes, atuantes. Então, meu like vai para elas, para as famílias e para as mães dos pacientes. E um dislike? O dislike vai para o preconceito, né? O preconceito em relação a tudo que é diferente. Então, hoje em dia, falamos um tanto de diversidade, né? Então, a gente ainda vê o preconceito acontecer desde a idade lá pequenininha, nas nossas crianças, né? Até os adultos que têm essa condição. Então, eu vejo que muito há de se mudar na cabeça das pessoas para que a gente tenha um mundo com menor discriminação, preconceito. Isso é motivo de dislike. E quando você não estiver mais aqui, como você gostaria de ser lembrada? Como uma pessoa que trocou experiências profissionais, experiências de vida, experiências de boa convivência. Gostaria de ser lembrada assim. Perfeito, Ilma. Obrigado pela sua participação. Foi muito bom bater esse papo com você. Só faz crescer a admiração, o carinho que a gente tem por ti, né? E o reconhecimento a grande profissional que você é e uma pessoa ainda maior, né, que faz a diferença ao redor, né, da tua atuação. Muito obrigado e parabéns pela tua trajetória. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, os elogios e também volto a vocês também, todos eles, e a admiração que sinto pelos dois. Obrigada por vir aqui, né, compartilhar o teu conhecimento, um pouquinho da tua vida, da tua experiência, para quem está assistindo, para as pessoas que com certeza vão se conectar com a tua visão, com as tuas ações, para também agregar para quem está se formando, para que você seja um exemplo na vida desses profissionais que estão vendo e que isso é uma confirmação de que é possível você ser um profissional humanizado e fazer um trabalho com muita seriedade e que vai fazer uma mudança na vida de muitas pessoas. Obrigada, viu? Obrigada e espero que continuemos na missão firmes, né? Fortes. Isso aí. Obrigado, Dai. A gente chega ao fim de mais uma edição do Papo On Podcast. Hoje foram várias as nuances, né? A gente passou pela importância do saber, da evolução constante que a gente tem que buscar, da humildade de saber ouvir, né? De compartilhar conhecimento. Então são esses os recados que ficam, né? A gente precisa estar aberto a aprender constantemente, aberto a escutar, a compartilhar e a crescer junto, né? E assim a gente vai construindo um mundo melhor, mais fraterno, menos desigual e menos preconceituoso. Fique com a gente, confira os outros episódios se você ainda não teve a oportunidade, espalhe a nossa chama para a sua rede de contatos, porque no Papo On Podcast é sempre a certeza de boas conversas, porque boas conversas acontecem aqui.